Entendendo a Bíblia em boa companhia, uma nova pessoa, uma nova criatura feita conforme a vontade de Deus. Aquele que vive em Cristo, nova criatura é, diz o apóstolo Paulo. Isaías, capítulo 6, versos 5 e seguintes. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, diz Isaías. Logo um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Que história intrigante! Isaías, 750 anos antes de Cristo, contemplava a derrocada do reino de Uzias. Uzias, Deus estava ali dando a sua força, mas para Isaías, Deus dava a salvação. O significado do nome de Uzias é Deus é minha força. E o significado do nome de Isaías, Deus é minha salvação. Um grande rei, um monarca que havia feito prosperar todo Israel, não somente ele, largamente produtivo na agricultura, intelectuais, homens que foram dotados de muita sabedoria por Deus para dominar o mundo de então. A história quer nos fazer crer que aquelas armas mais poderosas, como as catapultas, foram inventadas no ano 400 a.C., entre o ano 400 e o ano 300 a.C., à volta de 2.350 anos atrás. No entanto, a palavra de Deus relata em Crônicas e em Reis que foi no tempo de Uzias, aqui 750 anos antes de Cristo, que Deus deu inteligência a homens que inventaram catapultas que lançavam pedras e lançavam flechas nas muralhas e nas esquinas. E até no deserto havia torres com essas armas para impedir a invasão de povos. E então os povos pagavam tributo ao povo de Israel. Sim, aquelas pessoas abençoadas por Deus passaram a ser a luz para o mundo. Todos viam ali a presença do nosso Salvador, a proteção que Deus estendia para aquelas pessoas. Busquemos também nós a proteção de Deus para o nosso dia a dia. Senhor Deus, nós te agradecemos profundamente por todas as bênçãos, mas pedimos especial brasa sobre a nossa vida, que purifique a nossa vida, que purifique a nossa mente e que nos faça pensar como tu, que nos faça querer as tuas coisas e sermos abençoados e prosperar aqui na terra e fazer com que as pessoas também prosperem. Em nome de Jesus. Amém. Isaías tinha dominado, sim, com muitas armas, com um exército poderoso, 330 mil homens. Era uma imposição, mas também era o símbolo da prosperidade e da paz para todo o mundo de então. Israel dominava até a beira do Egito. Todos os povos passaram a conhecer ao Senhor. Bem, Isaías ia ao templo como eu e você. Ele também louvava a Deus, ele também vivia a contemporaneidade. E o que acontecia naquele momento? O povo havia seguido a Deus durante muitos anos, durante o reinado de Uzias, mas Uzias havia profanado o templo e entrado para tentar oferecer incenso e foi repreendido pelos sacerdotes. E então ele foi impedido até por uma lepra de adentrar ao santo, ao santíssimo, porque ele estava adentrando com o incensário e a sua intenção era fazer o incenso até o Santíssimo. Mas Deus o impediu com uma lepra. Há outros que ousaram entrar na presença de Deus sem a sua purificação, foram fulminados. É o caso dos filhos de Eli, que brincavam com as coisas sagradas até que foram mortos. E Eli, ainda tendo a notícia, por não ter educado os filhos, por não tê-los feito respeitar as coisas sagradas de Deus, quando teve a notícia da morte dos filhos, caiu da cadeira já velho e obeso e quebrou o pescoço. Assim também as pessoas que não respeitam aqui o rei estava desrespeitando, estava se ensoberbecendo. E eu me lembro bem de que quem fez isso antes foi Satanás nos céus. Ele se achou melhor que os outros anjos, melhor que todos os seres. Quis ser igual a Deus, subirei ao trono de Deus, acima do trono do Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. E com isso, ele se fez semelhante à serpente que rasteja nessa terra. Foi o fruto do pecado.
Ele, como foi cair um anjo tão brilhante que dominava e fazia tremer as nações, agora, como diz Isaías, está lançado no abismo, no inferno, onde ele reina ainda por enquanto. Logo, Isaías capítulo 6, verso 6, logo um dos serafins voou a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Que altar era esse? Ali estava na entrada do templo. O templo de Deus estava com as tribos de Israel à sua volta. O tabernáculo ficava exatamente no centro, protegido. Os levitas à sua frente para oferecer o sacrifício. Descendentes de Arão adentravam no templo. E uma vez por ano, eles tinham uma cerimônia toda especial. Ali eles eram o dia da expiação, era o dia do juízo, era o dia em que se apresentava, se confessava os pecados. Por dias estavam se preparando para isso, tanto os sacerdotes como o povo, mas principalmente o sacerdote eleito para aquela cerimônia, que todo ano era um diferente. E aquele sacerdote então se preparava, confessava os seus pecados, se purificava, vestia uma veste diferente, e então ele adentrava o templo com um incensário, com muito incenso, muita oferta e orações do povo do lado de fora. Todo o povo preparado. Ai de quem não estivesse preparado, era fulminado lá fora. E se o sacerdote impuro, com pecados cultivados, não confessados, adentrasse ao templo e tentasse passar do santo para o santíssimo, ele era fulminado. Por isso as suas vestes tinham na sua barra, na borda da sua roupa, nas franjas, sinos, porque se ele fosse fulminado, o povo do lado de fora não escutaria os sinos balançando enquanto ele andava pelo templo e pelo Santíssimo oferecendo o sacrifício. Ninguém podia entrar, só o sacerdote com o incensário. Mas ali, diante do trono, existia a tampa da arca, e naquele propiciatório existia o Shekinah exatamente no centro, com 2 querubins em cima. As suas asas estavam diante do trono de Deus. E o Shekinah, bem no centro da tampa, brilhava a luz de Deus intensamente. E aquela fumaça do incenso obscurecia aquele ambiente para que o sacerdote, sumo sacerdote purificado, com incensos não fosse fulminado. Essa foi a visão de Isaías. Ele tinha essa noção, ele se purificava no templo do lado de fora todos os anos pedindo perdão dos pecados, mas uma religião comum como a minha e como a tua. Ele estava vivendo inclusive o esfriamento de Uzias, que havia como líder contaminado o povo. Todo o povo estava ali sofrendo já as ameaças da Síria, aquele rei novinho que tinha assumido o trono. Ele agora reuniram um exército de mais de 600 mil homens e ameaçava o domínio de Israel. E nesse momento em que o povo não estava preparado para oferecer sacrifícios, o próprio rei Uzias havia pego lepra, porque não fora aceito e não era tarefa dele, ele não podia fazer. Ali era o contexto em que Isaías recebe uma visão. Santo, santo, santo é o Senhor. Está lá em Isaías, e no capítulo 5, a canção da vinha, e aí depois então ele recebe a visão, e depois ele diz: logo um dos serafins voou até mim, porque gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros, a boca fala do que o coração está cheio. O povo também era de lábios impuros. Ninguém havia se purificado para aquele momento. E então logo os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Anjos cantando santo, santo, santo. Logo um serafins voou a mim, trazendo a brasa viva. A brasa viva do altar é Jesus com seu poder de sacrifício, purificando a todos nós. Nós precisamos da graça de Jesus para sermos purificados. E então a brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, porque o anjo não tocou. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. É Jesus removendo a nossa culpa, perdoando nossos pecados e nos dando condições de estar no Shekinah, frente a frente com Deus. Nós agora temos acesso ao trono de Deus. Não temos mais um véu, pois o véu com Jesus se rasgou de cima a baixo. Foram destruídas as barreiras à humanidade. Jesus arrombou a porta dos céus para você e para mim.
Não há nada entre nós e Deus, apenas a glória de Deus que nos eleva à sua imagem e semelhança. Pois ele tocou a boca e purificou a todos nós. Então vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E então Isaías, que estava purificado com a brasa, purifique-se também. Envia-me a mim, respondeu. Eis aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que mensagem é essa? Ele que antes se via diante da pureza do templo como impossibilitado de ver, agora envia-me, conversa, ouve a voz de Deus. Nós temos que refletir, porque lá no livro de Levíticos, no capítulo 15, verso 31, nós vamos entender a santidade do que estava acontecendo ali. Levíticos 15, 31, mantém os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com suas impurezas o meu tabernáculo que está entre eles. Vejam como é séria a orientação de Deus. Eles não podiam subir ao monte quando Moisés recebeu as 10 leis. Também não poderiam estar impuros diante do tabernáculo, em volta da tenda, em volta da igreja. Estavam, portanto, sendo ali num lugar santo. Todo aquele lugar tremia com a presença do Senhor. Todo aquele lugar repercutia a glória de Deus. E no capítulo 16 de Levíticos, versos 1 e 2, o Senhor falou a Moisés depois que morreram 2 filhos de Arão. Por que morreram 2 filhos de Arão, um homem santo, sacerdócio eleito, os homens que deveriam purificar, os homens que estavam autorizados a adentrar no templo, não Uzias, rei, não eu, não qualquer um, apenas os sacerdotes filhos de Arão, naquela época. Agora você e eu podemos. Por haver se aproximado do Senhor, o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Era o Shekinah, acima da tampa, a nuvem, e a glória de Deus se manifestava. E os impuros, aqueles que estavam brincando no templo, os filhos de Arão, não aprenderam a respeitar devidamente as coisas santas de Deus, foram mortos. E agora a advertência era também para Arão: não fique entrando toda hora, não fale o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra dos 10 mandamentos? É a mesma coisa que está sendo dita aqui. Depois no verso 12 e 13. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados do incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morram. O que existia dentro do tabernáculo, dentro da arca? A tábua da aliança. A aliança era o que nós chamamos hoje de lei, os 10 mandamentos. Na verdade, os 10 mandamentos eram um pacto refeito, confirmado pelos israelitas. O pacto que com Adão fora feito no 7º descansarás, porque abençoou o Senhor Deus o dia do sábado, estava sendo confirmado no tabernáculo, e a glória de Deus, o seu trono de safira, representado nos céus ali, agora representado na terra pelo Shekinah, também uma arca gloriosa, onde se manifestava a presença de Deus. No verso 17, portanto, na última parte, nós vamos ler o 16 e o 17, uma última parte. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Qualquer que tenha sido dos seus pecados fará o mesmo em favor da tenda, encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das impurezas. Portanto, o povo estava impuro, mas se purificando encontrava ali a brasa do poder de Deus. Ninguém entrará na tenda do encontro enquanto Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Então daí nós vemos o que está na última parte do verso 33. Tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Esse é o decreto perpétuo, e então tudo foi feito de acordo com o Senhor tinha ordenado a Moisés. Que santidade, que preparo! E agora Isaías não se via preparado.
Ele era um membro comum da igreja, mas fora escolhido por Deus, porque Deus capacita os seus escolhidos, capacita você e a mim. E ele nos mostra como faz isso, porque lá em Efésios capítulo 4, versos 22 e 24, diz o seguinte, Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Por isso que nós somos criados, para nos vestirmos da santidade de Deus. Vamos ver o que tem Ellen White para nos revelar a respeito da forma como o povo de Deus vivia e de Isaías. Quanto ao profeta Isaías, diz ela no A Fé pela Qual Eu Vivo, página 190. Quanto o profeta Isaías contemplou a glória do Senhor, ficou assombrado e esmagado pelo senso da própria fraqueza e desvalido, clamou, ai de mim. Isaías havia denunciado pecados de outros, porém, então se via a si mesmo exposto à mesma condenação que havia pronunciado sobre eles. Havia se sentido satisfeito com cerimônias frias e sem vida no seu culto a Deus, igualzinho a gente. Vai à igreja, cerimônias frias, vazias, nem sabemos direito o que estamos fazendo lá, dentro da igreja sonhando com o mundo. Não tinha tomado consciência disso, como muitas vezes nós não tomamos consciência disso, até que o Senhor lhe deu uma visão, que Deus lhe deu uma visão do tabernáculo, da santidade, do que Ele tem preparado para mim e para você. Quão pequenos eles pareciam então a sabedoria e talentos à medida que considerou a santidade e majestade do santuário. Sua visão de si mesmo pode ser expressa na linguagem do apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Expressão dura. Pena dos romanos para o assassino: carregar o morto assassinado nas próprias costas amarrado. Quem me livrará desse corpo? Eu pequei, estou carregando a culpa do pecado. A morte é o salário do pecado. Portanto, eu estou carregando a morte. Quem me livrará da culpa do pecado? Quem me livrará do corpo da morte? Disse aqui o apóstolo Paulo em Romanos 7, 24. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Pecado perdoado e iniquidade tirada. Abandono da vida de pecado. Foi Jesus quem disse, vai e não peques mais. Nós não somos livres da lei. A lei continua, porque não peques mais. A graça alcançou, curou, transformou, conforme diz aqui a palavra de Deus, na medida que nós somos tiradas, foi tirado de nós a vontade do pecado, foi tirado de nós a iniquidade e o pecado foi perdoado. Duas coisas: pecado perdoado, a graça de Jesus nos alcança, e a iniquidade tirada. Não pecamos mais, não temos mais gosto pelo pecado. Vamos alterando o nosso gosto e purificando com a brasa o nosso viver, cada dia vencendo um pecado, cada momento fortalecido pelo Espírito para ter a completa vitória em Cristo. Esta mensagem do Vem Entende para você. Peço que você curta, ore por nós, compartilhe. Estarei orando por vocês, André, Elias, Sonilda e as demais pessoas que estão assistindo. Peço que você curta e compartilhe também. 5 minutos Vem Entende, que foi ao ar às 8 horas diariamente. Esses programas alcançam as pessoas com as suas orações e com o compartilhamento do Ide Pregar o Evangelho a todo mundo, conforme o que você está fazendo. Para terminar, deixo para refletirmos Isaías capítulo 4, 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. E o capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Cristo como filhos amados, e vivam no amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O aroma do tabernáculo, o aroma da nossa vida é Jesus, e Ele nos transforma. Veste dos pecadores vindo
o tratamento dos porcos como o filho pródigo, revestidos por sua graça, perfumados pelo seu sacrifício, por seu incenso, somos aceitos pelo universo como filhos de Deus e irmãos de Jesus. Que a paz do Senhor, que a graça te alcance completamente e que faça prosperar a tua vida com a brasa pura. Deus te abençoe e te guarde.